Pessoal, nesse domingo acontecem as eleições e esse é um dia muito importante para a nossa nação brasileira. Muitas pessoas têm me perguntado a respeito de posicionamentos, e pedindo uma opinião a respeito de votos, etc. Então, algumas coisas eu quero pontuar aqui. Primeiramente, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou partidário, eu não represento um partido político. Em todas as nossas reuniões, em nossa igreja, nas nossas comunidades, nós não subimos na plataforma e nem uma vez as pessoas me ouviram falar sobre política, ou vote nesse candidato, ou vote em outro candidato. No reino de Deus, muitas pessoas perguntam, nós somos de direita ou de esquerda? Eu sempre falo, nós somos do alto, mas eu acredito que existem alguns valores que nós representamos. Então, primeiro de tudo, gente, eu quero falar aqui como um cidadão, mas eu sei como um influenciador de pessoas, e de formador de opinião, eu preciso me posicionar, porque eu acredito que é um dia importante para a nossa nação brasileira. Então, eu quero pontuar algumas coisas sobre o voto nesse domingo. Primeiramente, eu quero pontuar que eu não sou partidário e a nossa causa não é apoiar um candidato A ou B, e muito menos um CPF ou uma ideologia de uma pessoa. Mas eu acredito que a minha causa, a nossa causa, é por valores e princípios. Se você é um cristão e está assistindo esse vídeo provavelmente é muito importante para você. Caso você não seja cristão, você pode apenas passar esse vídeo. Mas isso é muito relevante porque eu acredito que quando nós pensamos sobre o nosso voto, isso deve representar os valores do que nós cremos. Quando nós estamos votando, nós não estamos votando numa pessoa em si, nós estamos votando a respeito de valores e princípios, coisas que são importantes para nós. É importante a gente pontuar que nós nunca vamos concordar 100% com o candidato, nunca vai nos representar na totalidade, mas os valores e os princípios que esse candidato está defendendo, isso nos representa? Isso é muito importante. Quando nós entendemos o cenário que nós temos hoje, nós vivemos literalmente uma política polarizada, existe uma direita, existe uma esquerda, existem alguns valores representados por aqui e outros valores em outro lugar aqui. E eu quero falar a respeito, gente, de alguns valores que eu como cristão, eu não posso abrir mão. Então, um dos valores que, como cristão, partilhando da palavra de Deus e da Bíblia, o qual nós temos como norte, o primeiro delas, gente, nós somos pró-vida. Nós não vamos apoiar aborto. Você votar num candidato que apoia aborto, literalmente é você ir contra a própria palavra de Deus e contra a sua fé. Então, um candidato que apoia aborto, nós não vamos apoiar. Não tem como votar em alguém que defende aborto. Segunda coisa, o candidato que defende a liberação de drogas. Eu, como pastor, gente, eu tenho conversado com muitas pessoas, e muitas delas, às vezes, pais de pessoas que têm problema com droga. Gente, e o quão destrói a vida de pessoas as drogas. E nós temos candidatos partidários à liberação de drogas. Temos um outro candidato que é totalmente contra. Terceira coisa que nós não concordamos, ideologia de gênero e sexualização de crianças. Eu creio que todas as pessoas têm liberdade, as pessoas têm livre-arbítrio, todas as pessoas devem ser respeitadas, amadas, mas eu como um cristão, eu acredito literalmente no que a palavra de Deus fala, então não podemos apoiar ideologia de gênero, não podemos apoiar candidatos envolvidos com corrupção. Então não é uma hipótese para mim também votar em alguém que foi considerado corrupto. Então, quando pensamos nesses valores, gente, é muito importante entender qual voto nós teremos, o que nós queremos como nação. E principalmente falando aos cristãos, gente, uma coisa muito importante nós entendermos. Existe hoje duas polaridades e apenas duas chances de eleição real a presidente. E eu quero falar sobre isso, gente, Eu creio que Bolsonaro não na totalidade representa a fé cristã, não representa na totalidade a respeito do que eu creio. Tem muitas coisas que eu discordo, tem muitas coisas que eu faria diferente, muitas coisas a gente ficou um pouco chateado na maneira de conduzir a nação em alguns momentos, mas quando nós olhamos para um cenário completo, gente, não tem como nós votarmos na esquerda. Não temos como votar em um outro candidato Lula. Porque quando olhamos para a esquerda, as ideologias, os princípios, os valores vão contrários àquilo que nós cremos. E nós vemos, gente, famílias sendo desconstruídas hoje. A família é o principal pilar da sociedade. E quando você faz uma disruptura familiar, a consequência é terrível. Quando nós pensamos, gente, que nós somos uma extensão familiar. E a esquerda, gente, não dá valor à família, não dá valor, gente, a princípios que, segundo a minha crença, a sua crença, que é um cristão, a respeito da Bíblia, são importantes para nós. E a causa de todo o modelo capitalismo hoje que existe, que vem judaico-cristão, os pilares da sociedade que nós vivemos. Então, gente, o seu voto é muito importante nesse domingo. Você não pode errá-lo.
mas eu diria para você, nós não podemos anular o nosso voto, nós não podemos votar em branco, é um dia muito importante para a nossa nação e não podemos votar errado. Nós vemos outros países, gente, que a liberdade religiosa tem sido literalmente excluída. Sabe, se nós queremos ter uma nação, gente, próspera, uma nação que avança, nós não podemos errar no nosso voto. Quando nós olhamos para a Bíblia, o apóstolo Paulo certa vez também exerceu o seu direito de cidadão lá em Roma. E dessa mesma maneira, muitas pessoas acreditam que o cristão, né, a religião não deve se misturar com a política, mas na verdade não, porque, gente, a religião influencia a política e a política influencia a religião. Então nós precisamos entender de maneira muito clara qual é o nosso papel. Nós queremos uma imprensa livre, nós queremos liberdade de expressão, nós somos pró-vida, nós somos, obviamente, contra o aborto, nós somos contra a ideologia de gênero, contra a corrupção, contra a liberação de drogas. Então isso é muito importante, gente, você votar em valores e princípios. Não estamos defendendo um CPF, não estamos defendendo um candidato, mas estamos defendendo os valores do qual nós cremos. Eu espero, gente, tenha orado pela nossa nação brasileira, eu espero que esse domingo Deus possa fazer a sua vontade sobre a nossa vida, mas é importante, gente, nós entendermos o nosso voto. A palavra de Deus nos declara que o povo perece por falta de conhecimento. E eu quero falar isso muito claro, gente, é importante entendermos, termos conhecimento sobre o que voga o nosso voto. Nós votarmos errado, gente, pode ser a consequência de literalmente uma desmoralização da nossa nação nos próximos 4 anos. Nós votarmos errado pode ser literalmente, gente, né, um caminho o qual nós não conseguiríamos mais retomar como nação. Então, gente, eu quero orar por você, declarar que em nome de Jesus seja feita a vontade de Deus para a nossa nação, mas nós não podemos simplesmente nos calar, gente. Se nós como nação, gente, nós deixarmos os princípios serem tirados, um dia esses mesmos valores quebrados, princípios quebrados, irão nos quebrar como nação amanhã. Então, gente, esse domingo, eu espero que você vote, escolha bem seus votos, não apenas para presidente, mas para deputado estadual, para deputado federal, né, seja para senador. É muito importante nós votarmos em pessoas que representam valores. Então você que é um cristão, gente, é muito importante o seu voto nesse domingo. Nós esperamos, gente, que a vontade de Deus seja feita, né, e eu volto a falar, não estamos apoiando um CPF, mas o candidato que representa os nossos valores, nossos princípios, é o candidato Jair Bolsonaro. E eu acredito, gente, que a vontade de Deus vai ser feita, seja para o qual for, nós vamos nos manter em valores e princípios, mas é importante nós sermos esclarecidos, votarmos, gente, no melhor, e eu espero que você possa repassar a importância disso para a sua família, para as pessoas ao seu redor, e as pessoas aí que estavam esperando um posicionamento meu. Eu demorei para me posicionar, porque estávamos esperando o momento certo. Eu senti de Deus que essa semana deveríamos fazer isso. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus faça a sua vontade sobre a nossa nação e que Deus possa realmente nos abençoar. Um grande abraço.